Amém. Vou convidar o pastor Gênesis. Irmãos, nós vamos, neste momento, proceder com a ordenação do diácono, eleito na última Assembleia Extraordinária da nossa igreja, que nós fizemos para eleição de diáconos. Então, nós, agora em primeiro domingo de abril, que eu estou saindo de férias, amanhã eu penso que é janeiro, as férias postergadas. Nós tivemos a Assembleia Extraordinária aqui, e podemos, então, a igreja eleger, então, diáconos para a igreja, e nesta eleição, então, nós tivemos eleito um diácono que ainda não havia sido, um novo diácono. E é importante ter algumas palavras aqui no culto público acerca disso. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos estabelece lá em Atos capítulo 6 que houve um momento da igreja em que algumas dificuldades começaram a ter no começo da igreja. Dificuldades essas que não eram vistas até aquele momento. Em Atos capítulo 4, diz assim, versículo 34 e 35, diz assim: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, no começo da igreja, existiu um momento onde não havia necessitados dentro da igreja, onde a distribuição era feita de uma maneira igualitária, de maneira que todos os membros da igreja que porventura iam passar por necessidade eram assistidos pela igreja. Só que em Atos capítulo 6, nós vemos então que isso tudo deixou de acontecer. Porque na distribuição diária, diz o texto lá de Atos capítulo 6, se os irmãos abrirem aí, os irmãos vão notar isso, Atos capítulo 6, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, gentios contra judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, existia um sistema de atender aos necessitados, que vinha desde os apóstolos, que vinha desde o Antigo Testamento. Então, não era algo novo para a igreja, mas era algo que já existia desde a época das sinagogas e desde as prescrições do Antigo Testamento. E aí nós temos um problema agora dentro da igreja, que traz o quê? Murmuração. Veja só, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então, naquele momento ali, há uma murmuração por parte, então, da igreja, porque algumas pessoas estavam desassistidas, não estava sendo assistida pela igreja. Com isso, os discípulos, então, os apóstolos, então, eles chegaram à seguinte conclusão, versículo 2: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, os apóstolos, até então, eram os responsáveis pelo socorro, pelo cuidado dos necessitados,
pelo atender aos necessitados. Isso era feito pelos apóstolos. Mas como o texto diz, com a multiplicação dos membros da igreja, os apóstolos então estão agora com uma demanda muito alta, porque eles têm que pregar a palavra e eles têm que assistir os necessitados. Nós vamos ver aqui, hoje, na pregação de Marcos, que Cristo ele faz tudo. Cristo pregava, Cristo perdoava, como vamos ver no texto, mas Cristo também, como vamos ver no texto, curava o paralítico, que é Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Cristo pregava e Cristo multiplicava pães e peixes. Cristo pregava e ensinava, mas Cristo curava leprosos. Cristo atendia tanto às necessidades da alma, como às necessidades do corpo. Cristo era Deus. Mesmo se cansando, porque ele tinha sua natureza humana, com as mesmas debilidades que temos, de cansaço, de fome, de sede, né? Mas ele fazia tudo isso. Os apóstolos não conseguem fazer, uma demanda altíssima da igreja. E por causa disso, então, os apóstolos dizem que devem ser agora eleitos, versículo 3, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, veja, de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, a partir daquele momento, os apóstolos estão distribuindo agora a sua tarefa para os diáconos. Então, o servir às mesas, que é o dom do socorro na igreja, o dom do atender aos necessitados agora, esse dom, então, ele vem agora para os diáconos. Então, nós passamos a ter 2 grupos, né? Mais do que 2 ofícios na época, porque nós tínhamos apóstolos evangelistas, né? Mas, basicamente, os ministros da palavra, e os apóstolos dizem isso, veja só o que ele diz no versículo 4, quando ele diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esta palavra ministério aí é diácono, no original grego. Ao serviço da palavra. Então nós teríamos ofícios, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, destinados ao serviço da palavra, ao ministério da palavra, à pregação da palavra. E teríamos agora, veja só o que diz, continua o texto, né? Versículo 3, que vai falar também da mesma palavra. Mas escolhei dentre vós irmãos de boa reputação total, aos quais encarregaremos deste serviço, deste ministério. Qual é o ministério? O ministério de servir às mesas. Então nós teríamos agora 2 ministérios dentro da igreja. O ministério de pregação, ministério da palavra, né? E o ministério do serviço, né? E só há esses 2 ministérios na igreja, né? Quem estava na semana passada no encontro em Aracaju ouviu lá do pastor, né? O pastor Paulo Gustavo, né? Acerca do grupo de música, né? Que muitos dizem que é ministério de louvor. Não, o ministério de música da igreja é um ministério da palavra. Porque quando se canta aqui, está se ensinando. É um ministério que deve estar debaixo da autoridade do pastor da igreja. Porque é o ministério da palavra. Nós estamos aprendendo através da música, né? Lutero já dizia: os nossos sermões serão esquecidos, mas as músicas que cantamos jamais as pessoas esquecerão. Porque a música é muito mais fácil de ficar e fixar na nossa mente, né? Por isso o ministério de música, né? Que é o ministério da palavra, do qual o conselho, o pastor da igreja está supervisionando. Então só esses 2 ministérios dentro da igreja, né? Por exemplo, Asaf exerce o ministério de socorro, mas quem supervisiona o ministério de socorro dentro da igreja? Os diáconos. Então nós temos dentro da igreja esses 2 serviços para que haja um crescimento saudável dentro da igreja.
cuidado da alma, palavra de Deus, que cuida, que fere, que exorta, que consola, que conforta os nossos corações. É a palavra de Deus que faz isso. E o ministério do cuidado com o corpo. Porque quando nós necessitamos e estamos doentes, nós recebemos a visita da diaconia. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade financeira, a diaconia vem em nosso socorro. Percebeu? Cristo está cuidando da sua igreja de uma maneira total, holística. Tanto o corpo como a alma. Porque ele fez isso quando ele esteve aqui nesta terra. Ele fez isso quando ele esteve aqui nesta terra. Ele não se preocupou só com a alma. Né? Não vou curar ninguém, vou só pregar a palavra. Quem vier aqui, não precisa, né? Não, mas quando nós vemos Cristo efetuando cura, multiplicando pães, peixes, tudo, existe uma palavra que é usada lá pelos evangelistas. Ele teve compaixão. Não é? Existe essa palavrazinha de vez em quando nas curas de Cristo, compaixão. Ele se compadeceu daquelas pessoas que sofrem. A igreja não pode estar distante daqueles que sofrem. A gente tem que estar próximo daqueles que sofrem. Isso é o ministério do serviço, do socorro, como quando Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, na lista de dons, ele vai falar lá que tem um dom, o dom do socorro, que é o dom exercido pela diaconia da igreja. Então, os diáconos, então, irmãos, são estas pessoas que Cristo escolheu através dos seus apóstolos para que então cuidem do corpo, cuidem do servir às mesas, né, da igreja. Compete aos diáconos, né, receber e guardar, segundo a nossa Constituição, fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos. Distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres, e zelar pela boa ordem do serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho do seu serviço, eles estão sujeitos à direção do conselho da igreja. Eu expliquei aqui pela manhã. Não é que os diáconos sejam menores do que o conselho, é porque o conselho recebe o dom de governo. Mas o diácono e o presbítero, todos os dois exercem ministérios dentro da igreja, ofícios dentro da igreja. Um é oficiante da palavra, o outro é um oficiante da misericórdia, do socorro, do serviço. Os dois são oficiantes, os dois são oficiais da igreja. Um na palavra e um na misericórdia. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição, da caridade fraternal e da ordem no culto. Por isso, irmãos, neste momento eu queria convidar aqui na frente o nosso irmão João Vitor, para que nós possamos proceder, então, primeiro com as perguntas constitucionais acerca da ordenação. Segundo, então, com a própria ordenação em si. Eu queria convidar os presbíteros também para que possamos, então, fazer isso. Fazer a imposição de mãos. Né? Então, essas perguntas elas são constitucionais exatamente para... Ele foi eleito e agora ele vai declarar publicamente, diante de Deus e diante da igreja, o seu compromisso. Esse voto é muito importante, irmãos. Porque às vezes nós esquecemos desses votos, né? No decorrer dos anos, no decorrer da vida da igreja, às vezes a gente esquece que a gente votou há algum tempo. Quando a gente é batizado mesmo, a gente faz uma série de votos aqui e depois a gente esquece dos votos que fizemos, né? É bom lembrar que esses votos que são feitos aqui são votos que são feitos diante da igreja, que votou, né? Tivemos uma eleição aqui, votou nele. Esses votos são feitos diante de Deus. Por isso que não podem ser em qualquer lugar, tem que ser no culto público, no ajuntamento solene.
porque Deus se faz presente aqui neste lugar. Não é diante de qualquer pessoa, é diante de Deus que está votando. E está votando também diante do mundo. Porque há pessoas que não são membros da igreja. Há pessoas que não são, batizadas. E ele está, então, votando diante disso. Então, essas perguntas constitucionais são importantes para mostrar exatamente o compromisso que você assume agora diante de Deus, diante da igreja e diante do mundo lá fora. Vou fazer as perguntas. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? O povo não está escutando, vocês estão escutando? Tem que escutar para confirmar, né? Senão a gente fica, não confirma aí. Eu falei, mas eu não ouvi. Então, não vale. Você sustenta e aprova o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Agora. Você aceita o ofício do diaconato desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Você promete procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Agora eu pergunto aos membros da igreja, os membros desta igreja. E vocês, membros desta igreja, reconhecem esse nosso irmão como diácono? Sim. Vocês prometem lhes tributar toda a honra, animação e obediência no Senhor? Aqui, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Sim. Então nós vamos orar, irmãos, neste momento. Vou pedir para João Vitor ficar de joelho para que nós possamos impor, então, as mãos sobre ele. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelos ofícios que o Senhor entrega à tua igreja, dons que o Senhor doa à tua igreja, homens que o Senhor levanta no teu reino, no meio da tua igreja, para trabalhar, para servir ao Senhor, Pai. Nós louvamos o teu nome por isso. E aqui, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta eleição, por o Senhor ter levantado homens que também foram votados, mas já foram ordenados a este ministério tão importante da tua igreja, este ofício tão importante que é o ofício da misericórdia, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor os fortaleça, que o Senhor faça com eles, ó Senhor Deus, animando-lhes o coração, para que no desempenho do seu serviço, ó Senhor Deus, eles sirvam com amor, com dedicação, com graça, com responsabilidade, com temor ao Senhor, Pai. Fortalece o Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Podem sentar, irmãos. Em Marcos 2, de 1 a 12, eu fiquei em dúvida se eu pregaria hoje Marcos, porque esse capítulo de Marcos vai nos mostrar que o Senhor Jesus ele começa a enfrentar oposição ao seu ministério. No capítulo 1, vemos o Senhor Jesus curando, pregando, e a oposição ao ministério de Cristo, basicamente vem dos demônios. Os demônios aparecem lá em alguns momentos. Mas em Atos 2 nós começamos a ver então a resistência dos homens
ao ministério do Senhor. E como eu, na volta das férias, vou dar uma pausa em Marcos, por causa do mês de maio, julgando ser necessário isso acontecer, nós vamos, e aí faço o desafio aos irmãos, em todo o mês de maio, é considerado o mês da família, né, para muitos. Eu não sou, vocês irmãos sabem que eu não sou muito de data, né? Mas aproveitando esse mês, que o povo diz que é o mês da família, o mês das noivas e tudo mais, eu vou fazer uma série de exposições aos domingos à noite sobre família. Então, por isso, nós vamos dar uma pausa em Marcos no mês de maio, e aí voltamos em junho. Já estou sinalizando os irmãos que então, quando a gente voltar, então vocês que podem convidar amigos e dizer, olha, a gente vai ter uma série lá na igreja sobre família. Então, não sei se vão ser 4 ou 5 domingos no mês de março, eu ainda não olhei, mas todos os domingos, então, do mês de maio, nós teremos, então, esta exposição, então, sobre família cristã. Ok, irmãos? É um tema muito importante, tem um livro muito bom, um dos melhores livros que eu li sobre família, Deus, Casamento e Família, da Igreja Vida Nova, da editora Vida Nova. E o autor, ele diz uma coisa que me chama muita atenção, ele disse, a batalha que nós temos hoje contra a família é uma guerra espiritual. Porque eles sabem que se a família for quebrada, toda a sociedade, toda a igreja, tudo será então quebrado. E eu parei para pensar, eu disse realmente, não é uma questão apenas ideológica, sociológica ou qualquer outra coisa. É uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual que está em andamento no mundo. E por conta disso, no mês de maio, nós teremos essa série de pregações sobre família. Pregações expositivas, como estamos acostumados, mas com um tema voltado para a família. Ok, irmãos? Então, vamos abrir Marcos 2, de 1 a 12. E depois nós vamos dar uma pausa e voltamos no versículo 13, no mês de junho. Certo? Diz assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus dos céus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. E agora nós estamos, ó Senhor Deus, esperando ouvir a tua voz por meio da tua palavra, Senhor. Por isso nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos ilumine, nos guie e nos ensine, ó Pai.
Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu falei, há uma mudança do capítulo 1 para o capítulo 2. Jesus continua fazendo o que ele sempre fez, pregando, curando, fazendo todas as coisas com que ele vem fazendo em Cafarnaum. Mas no capítulo 2, Jesus agora vai começar a enfrentar uma resistência muito grande por parte dos fariseus, dos escribas, daqueles religiosos da época. Porque Jesus vem, irmãos, para trazer a mensagem do reino de Deus. A mensagem bíblica de salvação. Enquanto aqueles homens tentavam escravizar, a palavra é essa, o povo, através de normas, através de diretrizes, de mandamentos humanos, Jesus Cristo vem para resgatar e interpretar e dar a interpretação correta da lei de Deus. Jesus vem para mostrar ao homem e ao mundo sobre a verdadeira lei do Senhor. Enquanto os fariseus estavam preocupados com a aparência externa, com as atitudes, com o comportamento humano, né? Jesus está preocupado com o coração. Jesus está preocupado com aquilo que realmente importa, que é o nosso interior. Porque o exterior, o nosso comportamento, pode ser fingido, pode ser hipócrita, pode ser mentiroso. Nós podemos nos esconder bem e fazer coisas que muitas pessoas nem sequer vão desconfiar. E se passarem anos e anos e anos e anos, sem ninguém nem saber. Tem um filme de humor, que fala agora a memória, de um homem que, o filme é num funeral. E neste funeral do homem, casado, filhos adultos e tudo mais, os filhos descobrem que o pai é homossexual. Ele passou a vida toda sendo homem de família, mas tinha essa marca que era escondida no seu coração. Não no seu coração, mas também em atitudes, mas que estavam longe da vista das suas pessoas próximas. Então Jesus Cristo vem para mostrar exatamente que não adianta ter um bom comportamento se o seu coração está distante do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que é do coração do homem que procedem adultérios, homicídios, avareza, luxúria. É do coração. Provérbios já diz, lá no Antigo Testamento, que do coração do homem que procedem as vidas. Se alguma coisa você tem que guardar, guarda o seu coração. Então perceba que o ensino de Cristo vem entrar em conflito com o ensino dos fariseus. E como todo conflito, traz inimizade. Não é? No lugar dos fariseus olharem para o ensino de Cristo, olharem também para o erro que eles estão cometendo e se dobrarem diante do Senhor, aquilo vai trazer inimizade, porque eles vão dizer, não, nós não queremos mudança. Cristo agora se torna uma ameaça aos fariseus, uma ameaça aos escribas, porque o seu ensino é diferente. Ele fala com autoridade. Então, no capítulo 2, nós vamos começar a ver esta oposição crescente ao ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui nos versículos 1 a 12, nós vemos esta oposição começando a acontecer. Perceba só, eu já falei aqui que
Cafarnaum é o lugar onde Cristo é chamado quartel-general, QG de Cristo. É o lugar, então, onde Cristo passa a maior parte da sua vida, é Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar onde ele sai, volta, e ele sempre tem voltado para cá. E isso a gente vai ver isso constantemente nos evangelhos. E isso traz também um peso muito grande a Cafarnaum. Lá na frente, em um lugar dos evangelhos, Cristo diz que se o que ele fez em Cafarnaum tivesse sido feito em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra teria se arrependido. E ele fala então dos perigos que Cafarnaum está correndo, exatamente porque eles não estão dando crédito à mensagem do Evangelho de Cristo. Eles estão vendo os sinais, eles estão vendo a pregação, as curas, mas eles não estão crendo. Isso traz um peso muito grande àquele povo, né? O próprio Cristo diz: aqueles a quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Não é assim que Cristo fala, né? Então Cafarnaum é esta cidade. Então quando Cristo volta então para Cafarnaum, está aí no versículo 1, as pessoas descobrem que Cristo está lá. E assim que ele chega em casa, e nós não sabemos ao certo qual é esta casa, né? Porque muitos tem um texto que contradiz isso, porque Cristo diz que as raposas têm seu ninho, as aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí muitos pegam esse texto aqui para dizer: não, mas Cristo tinha uma casa, olha aqui a casa, ele foi para casa. De fato, nós não sabemos aqui que casa é essa. Se aqui é uma casa de algum discípulo. Alguns dizem: era a casa de Pedro, em que ele se hospedava lá, porque é lá que ele cura a sogra de Pedro, no capítulo 1. Nós não sabemos ao certo. Muito provavelmente, eu acredito nisso, provavelmente aqui é uma casa, né, onde os discípulos devem ter providenciado para Cristo ficar. Uma casa pastoral. Não é do próprio Cristo. É uma casa, então, que Cristo, então, vai passar ali, né? Ter um lugar de descanso, ter um lugar de paz. Então, provavelmente é esta casa aqui que Cristo está, porque ele está se referindo à casa, né? Ele estava em casa, mas não era uma casa, né, de alguém, ou era propriedade de Cristo. Ele não tinha nenhum tipo de propriedade. Provavelmente, e aí eu volto a enfatizar, é provável que isso seja. Não é certo que isso seja, porque nós não temos outros relatos na Escritura acerca disso. Mas, provavelmente, as pessoas próximas de Cristo devem ter providenciado um lugar de descanso. Um lugar para que o Mestre, então, pudesse descansar. Um lugar confortável, onde ele pudesse estar ali, quando ele estivesse em Cafarnaum. E é aqui onde Cristo está. Então as pessoas, ao ouvir o relato, eles começam a chegar então, e eles começam a se pôr diante do Senhor. E aqui está a principal marca do ministério de Cristo. Veja só o que diz o texto, né? Ele anunciava-lhes a palavra. Perceba só que as pessoas, ao chegarem na casa, e ao se ficarem tantas pessoas ali, que não tinha lugar, né? Não tinha um lugar, nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. A casa estava tomada de gente, fora estava tomado de gente, e era uma multidão que estava ali. Mas Cristo tem noção do que ele veio fazer. Versículo 38 do capítulo 1. Eu vou voltar sempre nisso, para que vocês tenham claro qual é a missão de Cristo. Ele diz: a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Cristo tem noção do que o propósito, o fim do seu ministério é a pregação da palavra. Por isso que quando na instalação dos diáconos, na eleição dos diáconos, quando o problema surge, os apóstolos dizem: nós não podemos deixar o ministério da palavra.
Porque este é o ministério que vai fundamentar e vai fortalecer a igreja. A igreja, ela é edificada sobre o fundamento da palavra de Deus. Então as curas são importantes? São. Cristo curou, e nós vamos ver aqui a cura do paralítico. Nós vimos a cura do leproso na semana passada. Nós vimos pessoas sendo alimentadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo disse: o fim do meu ministério, a finalidade do meu ministério, o propósito do meu ministério é pregar a palavra. Então, quando as pessoas vão para perto de Cristo, elas vão para quê? Para ouvir a mensagem dele. E é isso que está acontecendo aqui. Cristo está em casa. E as pessoas estão à porta. E estão dentro da casa e estão escutando o quê? A mensagem. A palavra. Agora veja que privilégio daquelas pessoas. Serem instruídas pelo próprio Senhor. Certa vez um irmão que canta na igreja chegou para o pastor e disse assim: no céu, né? Porque tem muita gente que pensa que quando a gente vai morrer, quando Cristo voltar, a gente vai morar no céu, né? A gente vai morar na Jerusalém celestial, Nova Jerusalém, que desce do céu, está lá em Apocalipse. Mas já está uma visão distorcida, né? Porque pega o texto de Apocalipse, os primeiros capítulos de Apocalipse, quando de fato João tem uma visão do céu. Mas aquela visão do céu é uma visão transitória. Por quê? Porque é entre a nossa morte e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando nós morremos, nós vamos para perto do Senhor, né? E lá ficamos. E aí ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, ele quis dizer que o ministério de música era maior do que o ministério da palavra. Ele disse: pastor, no céu, vamos lá, está lá todo mundo, né, cantando ao Senhor, um grande coral e tal, né, diante do Cordeiro, e aquela coisa toda, e nós não vamos ter pregação. Aí o pastor assim olhou para a cara dele e disse: vai ter. A melhor de todas as pregações, porque nós ouviremos os ensinos da própria boca do Senhor. O próprio Cristo está lá, a palavra viva, o verbo estará lá, ensinando a sua igreja, ensinando o seu povo. Aí ele baixou a cabeça, poderia ter ficado sem essa, né? Falta de conhecimento, primeiro bíblico, né? Depois, né, teológico, né, e tudo mais. Mas que privilégio daquelas pessoas ali, né? Que privilégio é elas estarem sentadas ou em pé, ou de qualquer jeito, ali, ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Ouvindo a mensagem do Senhor. Querendo ouvir o ensino do próprio Mestre. E aí, irmãos, quando alguma coisa acontece, alguns olham para o Senhor e veem nele, então, a possibilidade de curar um homem que está enfermo por algum tempo. Perceba só o versículos 3 e 4, diz: alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. Mas eles não puderam se aproximar da casa, porque existia essa multidão, existia essa quantidade enorme de pessoas que estavam ali. E eles dizem: nós não conseguimos entrar, como é que nós vamos fazer? O homem está numa maca, ele está em um leito, ele está em uma cama. Ele está sendo levado por aqueles homens, 4 homens de fé. Aqueles homens que vão lá são homens de fé. Veja o que Cristo, o próprio Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 5: vendo-lhes a fé, ou seja, vendo a fé deles, não é só a fé do paralítico, é a fé do paralítico e dos 4 que carregaram o paralítico. Eles criam profundamente.
E aí, ao chegarem na casa, como é que a gente entra agora? Não tem como a gente entrar. A casa está tomada de gente. Vamos aguardar? Vamos fazer o quê? Vamos gritar? E começar a gritar, todo mundo vai nos dar passagem, né? Como aqueles, não sei se tem muito aqui, mas em Propriedade tem um bocado, né? Aquelas pessoas que andam com um carrinho na feira, com um carrego, que a gente chama de carrego lá, né? Carregando a feira na carroça, né? Não sei se aqui o povo, né, se é organizado aqui. Lá não é não. Aí lá o povo fica no meio da feira, passando para lá e para cá. Vapo, vapo. E quem quiser que livre as pernas. E eles ainda ficam gritando, olha o sangue, passando para lá e para cá, né? Talvez esses homens poderiam ter feito isso. Começar a gritar, olha o sangue, para o povo sair do meio, né? E eles entrassem na casa. Mas talvez a multidão fosse grande demais para aquele momento. Então o que é que aqueles homens fazem? Vamos pelo telhado. Eles olharam e viram que tinha um lugar onde eles podiam subir no telhado. E eles destelharam a casa. E naquela época o telhado não tinha essas ripas como tem hoje, fina, mas eram apenas ripões que dava para descer então o homem. Providenciaram cordas. E amarraram aquele homem bem amarrado. E eles desceram o leito daquele homem, exatamente onde Cristo estava. É isso que diz o versículo 4. Eles marcaram, descobriram o eirado no ponto exato, correspondente ao em que ele estava. Eles olharam e disseram, é aqui mesmo, vamos descer aqui. Ele vai ter que descer exatamente onde Cristo está. A fé daqueles homens, a confiança daqueles homens, que Cristo tinha o poder de curar aquele homem paralítico, é o que lhe leva a fazer aquele esforço enorme. Aquele grande esforço. Porque às vezes aqueles homens poderiam chegar e dizer assim, não vamos não, né? Sei lá, será que vale a pena? Talvez a gente volte amanhã. Quando alguma coisa que a gente vai fazer não dá certo, a gente às vezes recua, né? Eu vou voltar amanhã. Eu acho que não vai, né, ser vantajoso não. Não vale a pena. Às vezes você, ao encontrar algum tipo de dificuldade na sua vida, você tende a desanimar, tende a ficar triste, tende a querer voltar atrás, a desistir. Mas perceba que aqueles homens, irmãos, por causa da fé que eles têm no Senhor, eles não desistem. Por causa da confiança que eles têm, que Deus pode curar, eles vão adiante. Se deu para entender a relação? Por que nós desistimos de orar? E por que nós desistimos de pedir a Deus as coisas? Porque a nossa fé é pequena. Quanto maior a fé, maior a insistência em meio à dificuldade. Quanto maior a confiança no Senhor, maior a dificuldade. E aí você diz, mas eu sei que somente o Senhor pode resolver. Lembram-se da mulher cirofenícia. Quando ela vai pedir que Jesus Cristo cure a sua filha. E Jesus Cristo simplesmente, num primeiro momento, não dá ouvidos. No segundo momento, no primeiro momento ele não dá ouvido, os discípulos mandam ela calar, ela grita mais alto. No segundo momento, Jesus Cristo diz, eu não posso. E no terceiro momento, Jesus Cristo diz assim, eu não posso tirar dos filhos
para dar aos cães. E nesse terceiro momento, aquela mulher diz assim a Jesus Cristo: mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus Cristo diz: a sua filha então está curada. Deu para entender? A insistência. O que nos leva a insistir, irmãos, é o tamanho da nossa fé. O que nos leva a perseverar em oração, mesmo quando as situações estão adversas, mesmo quando parece que é impossível, é exatamente perseverar diante do Senhor, porque temos convicção que somente Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande Senhor. Não há outro, irmãos, semelhante a Ele. Não há outro que possa fazer coisas semelhantes ao nosso Senhor. E eles estão ali diante daquele paralítico e diz: ninguém pode fazer nada por este homem. Médicos não podem fazer. Nós não podemos fazer. Ninguém pode fazer. Mas aquele que está dentro da casa, se ele quiser, como disse o leproso, nos últimos versículos do capítulo 1, se quiseres, podes ficar limpo. Aqueles homens têm noção, se Cristo quiser, não é por falta de poder, é pela sua vontade. Este homem, que a ciência, que os médicos, que ninguém mais dá nada, ele pode voltar a andar. Cristo pode todas as coisas. Então aqueles homens colocam aquele homem doente diante do Senhor. E aí Cristo, no versículo 5, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Perceba que Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Aqueles homens olham para o Senhor como onipotente, como todo-poderoso, que cura até pessoas incuráveis diante da ciência, diante da medicina, diante de qualquer coisa. Cristo pode tudo. Mas Cristo agora se revela com uma segunda atributo divino. Até então aqui, nós vimos o Todo-Poderoso. Agora nós vamos ver aquele que conhece todas as coisas. Aquele que sonda e conhece lugares tão profundos que homem algum, ou que qualquer outra pessoa, ou que qualquer outro anjo, ou que qualquer outro possa ver. Nosso coração. Satanás não pode ver o nosso coração. Ele não conhece o nosso coração. As pessoas que convivem do nosso lado, eles não conhecem o nosso coração. Né? Por mais que você esteja casado há, 50 anos, 30 anos, 20 anos, você não conhece o coração. Você conhece as atitudes, mas o coração não. O coração está lá, dentro. Né? Coisas que nós pensamos, as coisas que nós sentimos, que nós não confidenciamos a ninguém. Mas Deus conhece. E Deus sabe. Por isso que quando aquele paralítico, ele é colocado diante do Senhor, sabe o que Jesus disse? Filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe por que Cristo disse isso? Porque com certeza aquele homem carregava uma culpa dentro de si mesmo. Aquele homem precisava ser salvo da sua enfermidade física, mas aquele homem precisava principalmente ser salvo
dos seus próprios pecados. A principal, irmãos, carência do homem não é física. A principal carência do homem não são as suas necessidades físicas. Não é fome, não é sede, não é vestir. A principal necessidade do homem, irmãos, é espiritual. E as igrejas às vezes não entendem isso. Quando vão evangelizar nos lugares mais pobres, o que é que a igreja mais faz? Sopão. Não é? Sopão. Vamos fazer um sopão. Aí leva. As comunidades pobres, né? Tem um pastor Més. Ele é escocês, mas trabalhou muitos anos aqui no Brasil, no Maranhão. E hoje ele tem um projeto na Escócia. Lá, o nome que se dá a lugares de periferia, a favelas, se chama Shemes. E ele mapeou os Shemes, as favelas da Escócia, os lugares mais pobres da Escócia, lugares periféricos, e fez 20. E ele está fazendo um trabalho de plantação nesses lugares. E ele, em uma das suas palestras, ele era usuário de droga. Ele diz isso. Ele fala sobre a situação. Ele disse. E ele disse: a igreja ainda não entendeu qual é a parte da ação social na igreja. Ele disse, porque o necessitado lá, o drogado, que não quer trabalhar, que quer viver na droga e tudo mais, ele sabe onde recorrer quando está passando necessidade. Ele vai para onde? Igreja, comer. Comer. Ele dizia, eu fazia isso. Eu digo isso porque eu já fiz muito isso. Eu usava a igreja. E aí é onde ele diz, a maior necessidade dessas comunidades pobres não é de comida, é de pregação. Porque a maior carência do ser humano é espiritual. Os nossos irmãos da igreja coreana, eu disse a um pastor lá, eu conversando com ele, pastor Elias, eu disse, vocês têm algum trabalho na Cracolândia? Ele disse, a gente acabou. Tinha, acabou. Ele disse, geralmente no final do ano, em algum momento, a gente ia lá, ia levar comida e tal. Eles diziam, não, a igreja tal já passou por aqui, de vocês está fraco, a quentinha de vocês está ruim. Esse rapaz é mesmo, quero não. Eles deixaram de fazer. Isso aí não foi mais. Porque a necessidade daquelas pessoas, irmãos, é espiritual. E Jesus sabe disso. Então, antes de curar aquele homem, Jesus cura espiritualmente aquele homem. Antes de fazê-lo andar, Jesus vai na sua maior necessidade. Perdoa pecados. Aquele homem precisava que a culpa pelo pecado fosse removida. Aquele homem precisava ser justificado em Cristo. É isso que Cristo faz. Porque ele sabe que aquele homem carregava uma culpa enorme pelo seu pecado. E Cristo então perdoa os seus pecados. Mas Cristo não somente perdoa os seus pecados, e a gente está falando do que ele vê e do que ele conhece. Então, quando os fariseus veem aquilo, eles olham para o Senhor Jesus Cristo e eles arrazoam onde? No seu coração. Eles não dizem isso, presta atenção no texto. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Eles disseram para eles mesmos. Eles diziam ao seu coração, olha, por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Este homem é um blasfemador. Este homem não é Deus coisa nenhuma. Ele não tem poder coisa nenhuma. Este homem, ele não é Deus, ele é um blasfemo.
Por quê? Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Por que os escribas fazem isso? Porque eles estão diante de uma situação difícil ali. A primeira situação é, que é a correta. Ele perdoa pecados, e essa segunda afirmação está correta. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Não é isso que Davi diz lá no Salmo 51? Pequei contra ti somente pequei. Davi, enquanto não pede perdão a Deus, Davi não tem os seus pecados perdoados. Não é assim que acontece? Quando nós ofendemos alguém dentro da igreja, a primeira pessoa que nós devemos pedir perdão é a quem? A Deus. Porque quando eu ofendo Ceissa, eu estou quebrando o quê? A lei de Deus. Então a primeira pessoa que eu ofendo não é Ceissa. A primeira pessoa que eu ofendo é quem? É Deus. E ofendo ela também. Por isso que na retomada da comunhão, eu peço perdão a Deus e vou pedir perdão a ela também. Mas fundamentalmente a ofensa é o Senhor. Porque a lei é dele. Nós transgredimos a lei do Senhor. Então, eles estão corretos no raciocínio deles. Quem pode perdoar pecados? Somente um. Quem? Deus. Só que qual é a conclusão? Eles tinham que chegar a uma conclusão ali. Isso é a suma. Isso é o que deve ser. Então eles têm duas conclusões. Primeiro, este homem perdoou pecados. Este homem é quem? Deus. Mas se ele é Deus, nós devemos submeter a ele. Ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é aquele que Deus prometeu. Então nós devemos obediência a ele. Qual é a outra coisa? Só Deus pode perdoar pecados. Então este homem não é Deus, ele não é filho de Deus, então ele é um impostor. Porque se ele é um impostor, nós não precisamos nos submeter a ele. Perceba que a dureza do coração dos escribas, de não querer se submeter ao Senhor, é exatamente o que faz com que eles rejeitem que Cristo é Deus. E eles estão vendo isso com os seus próprios olhos. Aí Cristo vem com um atributo, uma virtude que é própria de Deus. Perceba só. Cristo já mostra todo o seu poder no capítulo 1. Curar leproso, puro, tocar no impuro, só Deus pode fazer isso. Expulsar demônios, curar a mulher, a sogra de Pedro. Mas perceba só, está faltando algo. Cristo vai se revelando como o próprio Deus, como o Senhor, como o Rei, como o governante. Então Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes. Veja só o que Jesus Cristo diz. Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? E os homens disseram, oxê, ele lhe mente. Ele lê os pensamentos. Nós estamos arrazoando em nosso coração. Nós estamos falando conosco mesmo. Ninguém está ouvindo. Já imaginou se você parasse para pensar isso? Para fazer isso? Você está aqui pensando e tal, e sua mente divagando, e aí falando com você mesmo. E aí a pessoa chega do seu lado e diz, você está pensando nisso, nisso, nisso e nisso, né? Você toma um susto. Que conversa é essa, né? Por exemplo, Satanás ele pode saber muitas coisas a respeito de nós. Você vai lá na cartomante, lá, na mulher que joga os negócios lá, e ela vai descobrir muita coisa do seu passado. Muita, não é pouca não. Não se assuste. Não vá, porque senão você vai dizer, eita, é verdade, olha, ela sabe muita coisa. Porque sabe mesmo. Porque os demônios sabem. Porque Satanás sabe daquilo que você fez. Os demônios e Satanás não sabem daquilo que está no seu coração, daquilo que está na sua mente.
daquilo que está nos seus pensamentos. E isso ninguém pode saber, a não ser quem? O próprio Deus. E aqui, irmãos, estes homens agora, que estão contra o Senhor, eles são surpreendidos. Porque Jesus Cristo, então, diz exatamente aquilo que eles estão arrazoando, aquilo que eles estão discutindo, aquilo que eles estão falando no seu próprio coração. Eles são surpreendidos pela fala do Senhor, porque vocês arrazoam essas coisas no vosso coração. E aí Cristo vai no ponto central. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda. Ele se coloca agora e ele diz então àqueles homens o que é mais fácil fazer. Jesus coloca aqueles homens em um dilema. Qual é o dilema? O povo diz aí, né? Tem o ditado popular, né? Que o cara fala qualquer coisa, né? Com a boca você fala qualquer coisa, né? Você pega um bebo no bar, é rico, né? Valente, porque com a boca se diz o que quer. Jesus Cristo está dizendo aqui, o que é mais fácil, falar ou fazer? Eu disse, perdoados estão os seus pecados. Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu apenas falei isso. E de fato isso acontece. Porque Cristo é Deus e Ele justifica pecados. Mas qualquer um que estava ali poderia falar. Ou não poderia. Não teria o poder que Cristo tem. Mas falar? Aí este seria o impostor. Este estaria fazendo impropério, falando impropérios, blasfemando. Mas poderia falar. E Cristo coloca aqueles homens exatamente nesta sinuca. Ele diz, o que é mais fácil? Já que vocês dizem que eu estou mentindo, já que vocês dizem que eu não tenho poder, que eu não posso fazer isso, então eu digo, o que é mais fácil? Falar estas coisas, ou fazer com que este homem ande? Jesus mostra então, irmãos, a dureza do coração daqueles homens. Jesus mostra exatamente como aqueles homens são rebeldes, porque eles estão diante do Senhor, eles estão vendo os milagres do Senhor, eles estão vendo o ensino do Senhor, mas eles não se reconhecem o Senhor como Deus. Então, Jesus Cristo então diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso aqui não é importante. Isso aqui é apenas para que vocês olhem e vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, porque o Filho do Homem é o próprio Deus. E aqueles homens ficaram estarrecidos. Diz assim, o homem está lá no leito, parado, entrevado, durante anos. E aí de repente ele se levanta, toma o leito, retira-se à vista de todos. Percebe, irmãos, que cura maravilhosa. Aquele homem sai agora entre a multidão, caminhando, com o leito debaixo do braço. Aquelas pessoas davam glória a Deus. E elas diziam, jamais vimos coisa assim. Percebe, irmãos, que aqueles homens, eles estão apenas dispostos a acreditar quando eles veem a cura. Aqueles homens estão dispostos a acreditar quando eles veem coisas miraculosas. Aqueles homens não conseguem enxergar quem está diante deles. O próprio Senhor. Aqueles homens não conseguem ver em Cristo que Ele é o próprio Deus, porque Ele faz coisas que nenhum outro homem faz.
Se você for pegar o capítulo 1, as curas de Cristo. Se você for pegar o capítulo 2, exatamente no texto que nós estamos aqui, conhecer o coração do homem. Saber exatamente o que está dentro do coração. Exatamente os pensamentos, os anseios, os desejos íntimos do seu coração. Isso serve, irmãos, para que nós olhemos para o Senhor como nosso Deus e atentemos para isso. Porque às vezes a gente não se importa o que se passa no nosso coração. A gente não se importa, irmãos, com os pecados que há no nosso coração. Às vezes a gente tem dificuldade de tratar o nosso coração, os nossos desejos. Mas Deus vê e conhece. Ele viu a necessidade que aquele homem tinha de que os seus pecados fossem perdoados. Ele viu a necessidade que aqueles escribas tinham de serem confrontados os seus pecados do coração. Porque Cristo conhece e vê tudo que há no nosso coração. Porque Ele é Deus. Você pode estar diante do Senhor e mesmo assim você achar que Ele não vê. Estava conversando hoje pela manhã com o presbítero William, quando nós estávamos voltando do velório do pai do presbítero Josimar, e eu dizendo a ele, né, que às vezes nós estamos em lugares, né, que a gente acha que está só. Não, estou só aqui. Então, ninguém está me vigiando, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. E aí eu posso começar a fazer coisas. Mas aquelas coisas já estavam no seu coração. Eram coisas que você já desejava. Eram as coisas que você precisava matar ainda lá, no nascedouro. Porque Cristo já conhecia, Ele já sabe destas coisas. Mas você espera apenas um momento, a oportunidade. Né? É uma discussão que eu tenho às vezes com pessoas que às vezes vão falar e dizem assim: rapaz, eu sou contra acreditar na política. Eu digo, por quê? Porque a política corrompe. Não tem como entrar lá dentro e corromper. Eu digo, eu acho engraçado. Então a política é um ser do Satanás, é um instrumento maligno, né? Não. Ela é indiferente. Ela é neutra. Neutra. Você entrou e o seu coração já era corrompido. O seu coração já desejava fazer aquelas coisas. Você nunca teve a oportunidade para fazer. E agora você pode fazer. É a mesma coisa de um homem que é pobre e não tem dinheiro. E ele começa a ganhar muito dinheiro. E ele começa a fazer coisas que ele desejava fazer, mas nunca fez. Porque não podia. Mas o seu coração. Né? Uma vez, o pastor comentando sobre a situação de um homem que desejava ter uma casa na praia. Eu desejo ter uma casa na praia, porque nos feriados a gente pode ir para lá, a igreja pode ir para lá. Né? E aquele piedade, né? E eu peço ao Senhor isso, E pedir ao Senhor para abençoar a igreja, né? Abençoando ele, que é a casa de praia, e abençoar os irmãos, porque no feriados podia ir a igreja para lá, para a casa de praia do irmão. E Deus abençoou o irmão, ou amaldiçoou, não sei. Porque ele ganhou a casa de praia, ele conseguiu comprar a casa de praia, Deus deu recursos para ele fazer isso. Mas sabe o que aconteceu? Este homem sumiu da igreja. Porque ele não ia nos feriados. Ele ia exatamente no final de semana, porque ele precisava estar lá para descansar das suas atividades. Aquele discurso daquele homem era mera ilusão, porque o coração dele já queria aquilo.
Aqui, irmãos, esse texto nos mostra que Deus já conhece o nosso coração. Não adianta esconder, não seja hipócrita, não seja mentiroso, não seja falso diante do seu Senhor, porque Ele já sabe todas as coisas. Ele já conhece tudo o que você quer, tudo o que você deseja. Tudo. Então não adianta você esconder nada do Senhor. Pelo contrário, você deve se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero muito isso, mas eu sei que está errado, eu sei que é pecaminoso, eu sei que isso vai levar à minha ruína. Por isso eu quero que o Senhor me ajude a mortificar este pecado, me ajude a tratar o meu coração. Quanto mais sincero você for com o Senhor, irmãos, quanto mais íntegro você for com Deus, com o Senhor, mais chance você terá do Senhor limpar e purificar o seu coração. Não adianta esconder os seus pecados, não adianta esconder os seus desejos, não adianta esconder os seus pensamentos. Ele sabe de todas as coisas, antes mesmo que a palavra chegue à sua boca. Entenda isso como algo bom para você. Você não pode se esconder de Deus. Mas a graça de Deus estar aqui. Quando você estar diante do Senhor, Ele conhece e sabe as manchas e culpas que você carrega pelo seu pecado. E Ele pode dizer a você, como disse aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Não há palavra mais graciosa do que essa. Porque aquele paralítico podia sair dali sem andar. Sem andar. Para ele já estava suficiente. Porque ele ia viver mais, 10 anos, 20, paralítico. Mas na eternidade ele estaria com o Senhor para sempre, pulando, cantando, saltitando, ouvindo a pregação. Lembre-se disso, irmãos. Cuide do seu coração, porque a sua maior carência não é emotiva. Não é emotiva. Eu preciso de uma companhia para mim. Não é. A sua maior carência não é emocional, não. A sua maior carência não é financeira. Não é financeira. A sua maior carência é de Cristo. É espiritual. É do Senhor. Entenda isso. Só assim você vai conseguir ir ao Senhor e obter a graça de que seus pecados estejam perdoados. Vamos cantar o Salmo de número 11 neste momento. Salmos 11.
destruição. Fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nessa vil condição? O templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que guisará, pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão. E cada que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão. E cada que justo for, a face lhe verá. Oremos, irmãos, que o Senhor nos dê a graça, ó Pai, de que esta mensagem possa ser aplicada em nosso coração, possamos cuidar e guardar melhor, ó Senhor Deus, os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a isso, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Temos alguns avisos aí. O primeiro deles é que, a partir de amanhã, estou saindo de férias, mas que durante todos esses próximos 15 dias, que é o tempo